Querido, seja bem-vindo ao nosso canal, um canal voltado à pregação do Evangelho. A comunidade cristã tomou essa iniciativa de ter esse momento para levar o Evangelho até você, com princípios reformados. Todos os vídeos, todas as mensagens tidas nesse canal, você tem liberdade de ter não só elas, mas ser atualizado com todas as novas mensagens. Basta você se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificações, que todo vídeo novo você vai ser notificado e você vai ter a oportunidade de ser agraciado com a palavra de Deus. E não esqueça, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo ele chegue a tantas e tantas outras pessoas que precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. Você já ouviu falar da seguinte frase, que alguém bebe um veneno e quer que um outro morra? Pois é, esse tipo de alusão é exatamente a construção que temos hoje na mensagem, na palavra de Deus. Trate com grande importância aquilo que vai estar sendo pregado, aquilo que vai estar sendo conduzido ao seu coração. E não esqueça, conduza essa mensagem a outros corações que precisam ser alcançados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de trazer a nossa reflexão um tema muito interessante, a oração e, especialmente nessa oração, trabalhar a questão do perdão. O texto que eu vou usar é Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vamos ler. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade em que nós abrimos a tua santa palavra para nós sermos edificados por ela, transformados pela tua manifestação através dessa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos o grande privilégio de ter para nós o texto bíblico, de cada um de nós ter essa liberdade, esse grande privilégio de poder ler a tua santa palavra. Revela a cada um de nós aquilo que nós precisamos para prosseguir nessa caminhada de fé. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Interessante. Vamos dar uma lida agora um pouco mais nesse texto aqui. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração mais conhecida, né? E ela é muito usada nesse mesmo modelo em que Jesus ensinou. Quando nós meditamos nessa oração, ela nos parece, de fato, um tanto didática. Jesus mostrando como se faz a oração. Mas é interessante que antes de fazer esta oração, para ensinar os discípulos como se devia orar, nós podemos olhar no capítulo 5 de Mateus, que Jesus está ensinando no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, quer dizer, está ensinando a felicidade.
E Jesus ele ensina a felicidade no capítulo 5, falando sobre os pobres de espírito, sobre os que choram, sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça, sobre os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, não é? Sobre os que sofrem perseguição por causa da justiça e pelos que são injuriados e perseguidos por causa do Senhor. Então, Jesus ele vai ensinando no capítulo 5 como ser feliz. E o interessante é que quando nós olhamos Jesus nos ensinar a maneira de ser feliz, ela é totalmente diferente da perspectiva humanista da felicidade. Não é da perspectiva capitalista, eu posso dizer, do entendimento do sucesso da vida. A felicidade ela está aparentemente relacionada aos bens que se possui, ao conhecimento que a pessoa muitas vezes constrói, mas principalmente para a maioria das pessoas, o fator econômico, financeiro, ele parece ganhar um grande percentual na importância para a felicidade do homem. É muito apregoado sobre a prosperidade e, com isso, a felicidade. Né? Se você é próspero, então você deve ser feliz. Existe esse entendimento. Ele é muito grande e é muito amplo e é muito forte. Tão forte que até no meio cristão existe hoje em dia, e não só hoje em dia, mas há muito tempo isso vem se disseminando, esse entendimento equivocado da felicidade, que está atrelado à riqueza da pessoa, né? Como se está cada vez mais rico, vai se estar cada vez mais feliz, né? Então Jesus ele faz no capítulo 5 um grande confronto com todo o conhecimento e com toda a perspectiva da sociedade daquele tempo e que serve para nós hoje, de que a riqueza ela está muito mais para a alma, né? Prosperidade, vamos dizer, a nossa espiritualidade, ela vai ser a grande riqueza. Porque quando Jesus começa a falar, ele confronta muito a vida do ser humano. Ele não dá ênfase para o que a humanidade até então dava ênfase. Jesus ele dá ênfase principalmente para uma vida diferente, uma vida transformada. Jesus estava ensinando uma vida de nova criatura, uma vida que pensa nas coisas do alto e que não está mais atrelada de forma arraigada às coisas desse mundo, mas uma perspectiva totalmente diferente. E aí nós vemos que Jesus ele vem e mostra aqui no capítulo 6, ele vem falando logo no início do capítulo, sobre o entendimento da espiritualidade, das afeições da pessoa. Muitas vezes as afeições espirituais na sociedade, como nós observamos, muitas vezes ela está muito visível, não é? Então, às vezes as atividades que a pessoa realiza, ela quer mostrar de forma que as pessoas vejam que ela está bem. Então, por exemplo, nós vemos muito isso acontecer. Às vezes a pessoa faz uma boa obra, uma boa ação, e ela faz questão de publicar, né? Porque aquilo às vezes faz ela se sentir bem e acaba mostrando isso. Mas Jesus ele estava confrontando essas questões aqui, de tornar público aquilo que poderia ser na verdade privado, que é a espiritualidade. As afeições que a pessoa tem vão ser demonstradas de fato na prática, mas ela não precisa mostrar aquilo que deve ser privado. Quer dizer, a sua busca por Deus, estar na presença de Deus, orar, estar com Deus e até atividades de bondade que devem ser realizadas entre você e aquela pessoa. Mas nós vemos no capítulo 6, no versículo 1, fala assim: guardai-vos de fazer
vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então Jesus ele confronta a publicação de alguma atividade que se faz, né? Nesse sentido de boa obra ou da sua oração. Muitas vezes muitas pessoas quando vão orar, principalmente publicamente, às vezes ela muda o tom da voz dela, ela coloca uma voz de tenor para ficar mais bonito, para chamar atenção às vezes. E isso Jesus ele chamou de hipocrisia, esse tipo de roupagem que se cria em uma oração pública. É claro que Jesus ele não estava querendo desconstruir a compreensão da coletividade, porque a palavra de Deus fala, né? Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá estou com eles, né? Então Jesus e também nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que o corpo de Cristo ele se reúne. A igreja primitiva se reunia e assim também nós nos reunimos. Então a coletividade ela é autêntica, mas ela é muito cuidadosa, porque ela não tem essa demonstração de espiritualidade, essa coisa toda, ela não tem importância diante de Jesus. E é interessante, o versículo 3 fala assim, mas tu quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, mostrar não há necessidade. Não há necessidade de divulgação. Né? Porque o seu nome vai acabar sendo reconhecido, exaltado, e aí você já recebeu, ou nós, né? Nós já recebemos a nossa recompensa. Então esse não é o ideal. Deixa que Deus dê a nossa recompensa. Então por isso, nós devemos tomar cuidado quando nós formos fazer essas coisas. Jesus ele fala também, posteriormente à oração do Pai Nosso, ele fala sobre também o jejum, sobre não demonstrar esse ato necessário com um jeito contristado, para que chame a atenção das pessoas. Jesus não aceita esse tipo de coisa, ele repreende e chama como um ato, denuncia como um ato hipócrita. Mas o que eu quero tratar especialmente aqui é sobre a questão do Pai Nosso, que é uma oração tão comum no nosso meio. Não é? Na verdade, em muitos lugares, em muitos órgãos e entidades, quando tem eventos ou atividades, às vezes, recreativas em diversos setores, as pessoas, às vezes, elas param para fazer uma oração. E a oração selecionada é o Pai Nosso. E aí essa oração, às vezes, ela é muito corrida. Ela é pronunciada de forma acelerada, quase que em semínimas, né? Ela é acelerada. Mas nós vemos que ela perde a originalidade. Essa oração, ela é extremamente artificial. Ela é como um mantra. Ela é pronunciada, às vezes, às pressas. Talvez muitos irmãos não pronunciem essa oração, alguns até evitam de fazer essa oração na coletividade. Por quê? Por causa do zelo. E eu vou já explicar por quê. Olha só. E nós devemos tomar muito cuidado, né? Talvez você tenha a prática de fazer essa oração dessa forma, corrida ou mesmo apenas decorada. E tem alguns pontos aqui que são muito arriscados nessa oração. Ela é uma oração comprometedora e a gente deve tomar um pouco de cuidado com isso. Então, na verdade, eu gostaria de tratar sobre uma questão especial nessa oração, que é o perdão nosso de cada dia. Tá? Então, vamos lá. Bom, o versículo 7 fala assim, Jesus ele vai logo falando sobre vãs repetições, e ele fala, aliás, no versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechada a tua porta, ora o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então Jesus ele está falando
não é? Sobre a questão da privacidade na oração. Quando nós nos achegamos a Deus para orar e buscá-lo na nossa privacidade, em primeiro lugar. Jesus ele não dá ênfase à publicação de nada. Ele quer, ele deseja que nós o busquemos na nossa intimidade. É claro que vai ter momentos que a gente vai orar na coletividade, mas orar na coletividade sem antes orar na nossa privacidade vai ser provavelmente um ato hipócrita. Um ato perigoso, porque nós estamos orando por quê? Por uma necessidade que surgiu ou por uma aclamação. Nós temos que tomar cuidado. Então, no versículo 7 ele fala: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, uma das coisas que Jesus adverte, isso é antes de ele orar. Ele fala: cuidado com as vãs repetições. Talvez aqui eu percebo uma grande advertência, porque muitas vezes as pessoas elas querem decorar uma oração. Houve uma irmã que ela não sabia orar ainda, então ela ia orar num conjunto com várias pessoas e ela preparou uma oração e colocou assim no bolso. E aí ela disse: agora fechem os olhos, nós vamos orar. Quando todos fecharam, ela pegou a oraçãozinha dela para orar. Porque ela estava tímida, ela estava intimidada e ela não sabia, talvez, pronunciar aquelas palavras. Quando não há necessidade, pois é melhor nós gaguejarmos diante de Deus e nós até perdemos as palavras do que nós muito falarmos, porque com certeza Deus ele conhece o nosso coração. É necessário nós meditarmos um pouco nesse cuidado, nesse zelo que nós devemos ter. Eu não estou falando isso de maneira nenhuma por causa de Deus, porque nós temos que ter uma reverência e aí temos que tomar cuidado, não. Vamos ver o que Jesus nos ensina. O versículo 8: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Antes de nós irmos orar, o Senhor nosso Deus, Ele já conhece, Ele já sabe da nossa vida. Ele já sabe o que vamos pedir, irmãos. Não podemos nos iludir pensando que uma eloquência ou que de alguma forma nós podemos, com isso, fazer com que Deus responda a nossa oração. É mais fácil um desespero, né? Causar, pelo menos em nós, a sensação de que Deus vai responder, né, a nossa oração. Mas o versículo, e aí nós começamos aqui, de forma impressionante, o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E Jesus começa a nos ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós vemos aqui que Jesus ele chama de Pai. Abba Pai. Pai nosso que estás no céu. Quando nós reconhecemos a Deus, nós olhamos, nosso coração se quebra diante de Deus. Nós olhamos para Ele, temos esse privilégio, essa grande alegria de podermos chamá-lo de Pai. Veja que alegria, é um privilégio. Não é uma pressa, uma correria. Não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha, Jesus reconhecendo, mostrando para nós, Pai nosso que está no céu, está acima de nós, está além de nós. Há pessoas que querem mostrar que são próximas de Deus e falam de Deus de maneira desrespeitosa. Nem nós não tratamos nossos pais assim, irmãos. Não é? Nem nós tratamos nossos pais assim. Antes, como é na nossa cultura, que no norte muitos fazem isso, em outros estados também, é pegar a mão do pai e dizer a bênção, e o pai beija, e você beija a mão do seu pai beija a sua mão. Então é respeito, é reverência. Ele é o Pai que está no céu. Nós temos esse respeito, reconhecemos sua soberania, Ele está acima. Por isso que a palavra diz, pensai nas coisas do alto. Né? Então, irmãos, mais adiante nós vemos algo muito precioso. Olha, santificado seja o teu nome.
nós começamos a orar, não é o nosso pedido, não é a nossa pressa, não é a nossa correria, é nós aprendermos a olhar para Jesus, nós nos humilharmos diante dele. Às vezes, a pressa impede até que a pessoa ajoelhe. Vamos nos ajoelhar diante de Deus, vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, não é? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Insistir nisso, em perceber a beleza de Deus. Como é maravilhoso nós olharmos e vermos isso aqui. Em versículo 10, venha o teu reino. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus é algo que, para o cristão, ele fica sempre sendo incomodado. O que está fazendo para o reino de Deus? O que está esmurrando o seu corpo para que seja viável, não é? O seu engajamento no reino de Deus? Essas coisas às vezes parecem muito difíceis. Nós julgamos às vezes que nem somos dignos de tal coisa. E de fato nós não somos dignos, mas o maravilhoso é que Jesus nos chama para isso. Ele nos chama. Tanto que ele ensinou para que nós orássemos assim: venha o teu reino, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, nós não podemos, ninguém pode orar o Pai Nosso de forma corrida, sem tomar cuidado com isso aqui. Porque você está pedindo para fazer a vontade de Deus. Você está dizendo: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, será que nós queremos realmente fazer a vontade de Deus? Queremos o reino de Deus? O reino de Deus, ele é comprometedor, né? Mas eu também quero isso para a minha vida. E eu não quero de maneira nenhuma dizer que você não pode fazer essa oração. Claro, faça. Mas faça rasgando o seu coração de fato, tá? E aí nós vemos mais adiante, continuando: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu acho que essa aqui é a parte do Pai Nosso que está mais fácil para nós, é essa. Quando a gente pede ao Pai: nos dê, Senhor, o pão de cada dia. Mas mesmo assim, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que ela conseguiu, né, que ela foi muito autossuficiente para conseguir o pão de cada dia. E nós temos que demonstrar o respeito e a soberania de Deus e ver que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós temos que colocar isso diante de Deus. Agora, vem o ponto que eu acho muito interessante nós refletirmos, que é o principal ponto para mim nesse momento. O versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, aqui é que está um dos perigos de orar o Pai Nosso na correria. Porque aqui você já se comprometeu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não estamos perdoando as pessoas, como que a gente ora assim? Não é? E até digo que nós poderíamos, claro, quando pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, sim, o Senhor nos perdoa, não é? Desde que reconhecemos o seu sacrifício vicário, não é? Se nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, se consideramos que o nosso coração já se rendeu a Cristo, que nós somos uma nova criatura, claro, Deus responde a nossa oração. Mas existe um grande peso aqui. Olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aquela parábola do credor incompassivo, ela é muito pesada e muito séria. Então, aquele homem, ele se humilhou para o senhor dele, devia uma dívida muito alta, e ele
e ficou terrivelmente espantado porque teria que vender ele, a esposa dele, tudo que ele tinha para pagar a dívida. E aí ele se humilhou. Aquele homem perdoou. Ficou condoído, perdoou. E aí ele saiu muito feliz porque tinha sido perdoado, mas encontrou um sujeito que também devia a ele. Mas o coração dele não foi capaz de lembrar o que o Senhor dele havia feito por ele. E o que ele fez? Subjugou o irmão. Subjugou o próximo dele. E assim acontecerá a cada um de nós. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. A palavra de Deus, quando nós falamos a graça de Deus, que é não merecida, a gente fica muito feliz. E que de fato nós não merecemos em ponto algum. Mas ela nos impõe uma decisão muito grande. É que se nós recebemos Cristo, Ele nos perdoou de nossos pecados, e morreu a nosso favor, e fez tudo isso por nós, nós não temos o direito, irmãos, de prender ninguém nessa condição. E aí nós vemos que diz assim, versículo 13, depois Jesus retoma essa questão do perdão. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então o pedido aqui para que Deus não nos deixe cair em tentação. Para que Deus de nenhuma maneira nos deixe cair em tentação. Essa aqui é uma das orações que eu acredito que mais a gente precisa fazer, né? Porque nós somos fracos, mas o Espírito está pronto, o Espírito é forte, o Espírito Santo nos conduz. E se o nosso coração está arrependido, então nós seguiremos com Jesus e com certeza Deus irá nos livrar da tentação. Se nós buscamos a Deus, se nós temos um coração quebrantado diante dele, então nós conseguiremos prosseguir, irmãos, na nossa caminhada de fé, sabe? Seguir com Jesus é isso, é esmurrar o corpo, é um coração quebrantado diante de Deus, arrependido, que precisa deixar o pecado, precisa abandonar o pecado e precisa andar nos caminhos de Deus. Reconhecer a graça de Deus é andar de maneira feliz. É aquela felicidade lá que eu falei anteriormente do capítulo 5 de Mateus. É a felicidade de nós podermos ter um coração manso, de nós termos um coração humilde, de nós buscarmos isso no reino de Deus para nós. Eu acredito que essa sim é a felicidade. Porque quando a palavra de Deus fala bem-aventurado, significa feliz, né? Bem-aventurado, uma grande aventura, uma grande felicidade, um grande êxtase na nossa vida, né? São os que choram. Contraditoriamente, Jesus falou que são os que choram. Esses são felizes. Mas está chorando, né? Você está chorando porque você está triste, você está infeliz. Não, Jesus nos ensinou algo diferente. É contraditório. Seguir a Jesus é contraditório do ponto de vista sociológico, porque Jesus ele nos coloca numa condição, em primeiro lugar, de humilhação. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, ele fez algo por nós, que mudou toda a nossa história para a eternidade, e o nosso coração é lançado aos pés dele. E nós nos colocamos nessa condição. Por isso, irmãos, o Pai Nosso, ele é muito maravilhoso para nós refletirmos. E ele começa com adoração. Ele termina com adoração também, reconhecendo a glória de Deus. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Orar a Deus jamais pode ser ou Deus é ou Deus não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Ou então eu rasgo a minha Bíblia. Tem gente que já disse que até come a Bíblia, né? Então, irmãos, busquemos o Evangelho. Busquemos o reconhecimento de que Deus é soberano a ponto de fazer a vontade perfeita dele. A nossa vontade não é importante, a vontade do Senhor sim é importante. É claro que a palavra de Deus fala que nós devemos colocar nossas petições, devemos orar ao Senhor.
devemos fazer isso. Eu não estou falando e jamais falaria isso. O Senhor, Ele ouve a nossa oração e responde. Ele responde a nossa oração. Nem sempre é o que nós esperávamos, né, irmãos? Mas Ele responde a nossa oração. Amém? É como aquela viúva tão insistente, ela dizia para aquele juiz, olha, resolve a minha causa, resolve a minha causa. Ela não estava dizendo, olha, rápido, resolve isso para mim, mas me dá ganho de causa. Não, resolve. Julga isso, julga logo isso. Né? Então, essa deve ser a nossa postura, pedir para Deus, julga, Senhor, essa situação. Senhor, qual a tua vontade diante disso? A vontade de Deus, irmãos, é a prioridade. A nossa vontade é igual àquela vontade de Jonas. Ele tinha uma vontade, do orgulho dele, não é? De querer mudar a carta de viagem para outro lugar. Não. Deus nos confronta hoje, irmãos, nessa oração. Você que faz essa oração constantemente, dessa forma, medite mais nela, leia, pare um pouco, se acalme diante da palavra de Deus e releia. Procure tomar todo o cuidado, porque senão você está fazendo uma oração que é inviável para você, se você tiver o coração preso numa condição de não perdoar alguém que pecou contra você. Mas aí a pessoa diz assim, não, mas eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Está certo e está errado. Por que está certo? Porque, de fato, Deus perdoa a todos os que se arrependem. Né? E Jesus morreu na cruz para nos perdoar, de fato. O errado está na compreensão errada de que eu pequei contra o meu irmão, então eu não tento resolver de forma nenhuma, porque quem perdoa é Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha, aí, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós outros. Olha, irmãos, vocês estão vendo? Isso é uma condição muito arriscada. É uma condição. Se você não perdoa, não pense que Deus vai te perdoar. Mas eu faço tudo certo. Não, sua justiça é um trapo de imundícia. Igual a minha, igualzinho. Isso nós somos gêmeos. A humanidade toda é igualzinha nesse ponto. Todos são com uma justiça inútil diante de Deus. A justiça somente de Jesus. Essa sim, de Deus. Tá bom? Mas, irmãos, que maravilhoso. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, se não perdoarmos, Deus não perdoará. Então nós precisamos ter uma coisa no nosso coração. Nosso orgulho foi ferido? Foi. Então vamos orar. Vamos orar, vamos falar para Jesus. É isso que é orar, irmãos. Orar é reconhecer, Deus, Senhor, meu coração está ferido, está machucado, mas eu não quero ficar com esse peso para mim. Então você vai adiante, né? E coloca tudo diante de Deus e chega no momento que você vai ter que resolver, vai ter que perdoar alguém. Perdoe. Não prenda o seu coração. E eu digo para vocês, olha, aqui a gente está tratando da palavra de Deus, mas existem muitas religiões que pregam a mesma coisa. Né? Mas se você conseguir uma paz interior, você sentir... Existem várias meditações, várias respirações para você chegar ao ponto de paz e tal. Mas, não, Jesus não... O que ele nos ensina é isso, é confrontar o pecado, é você reconhecer. Às vezes, irmãos, olha, nós teremos que pedir perdão até de alguém pecou contra nós vamos até ela para pedir perdão. É contraditório, sabe? É contraditório do ponto de vista humano, mas a palavra de Deus é assim. Se nós pecamos, vamos pedir perdão. Se o nosso irmão pecou, mas a gente percebeu, então vamos lá. E a gente tenta resolver. É confrontador,
é totalmente diferente da moralidade humana, né? Da sua razão. Jesus não nos ensina isso. Tá bom? Então, o interessante aqui, para nós entendermos uma coisa mais, versículo 32 do capítulo 6 ainda, fala assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Anteriormente, Jesus fala sobre as inquietudes. Muitas vezes nós temos inquietudes, né? E essas inquietudes, às vezes, elas são problemas que necessitam de perdão. Então, o que eu queria refletir com tudo isso, além de tudo que a oração ela nos ensina, é que nós devemos ter a coragem de perdoar. Dar anistia ao coração. Ter essa competência, sabe? Apesar de que é uma competência que ela é de Deus. Mas é como por espelho, sabe? A gente olha, a gente percebe que tem algo acontecendo, mas por enquanto é por espelho. A glória toda é de Deus, né? E nós temos que tomar essa postura. Devemos orar todos os dias, devemos tomar cuidado com aquilo que eu falei anteriormente, sobre aquilo que é pessoal, a oração pessoal, ela não precisa ser uma oração publicada. Ela necessita, sim, ser uma oração sincera. Nossa oração precisa ser isso. A oração é um tema muito amplo, muito vasto. Mas a principal coisa é você se aquietar diante de Deus. Se aquietar. Às vezes muitas pessoas querem fazer muitas petições e quando acontece algo, elas prontamente começam a falar como se a oração delas, em especial, tivesse movido a mão de Deus para a resposta. Irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos o que aconteceu. Às vezes, uma pessoa que nem está no rol dos que estavam orando, orou e Deus ouviu. Deus fez porque quis. Muitos oraram, mas talvez Deus não quis nem ouvir. A palavra de Deus fala que tem oração que Deus nem quer ouvir. Mas nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus. Como os profetas falaram, vários profetas falaram antes, né, que Deus ele não queria sacrifícios, Deus não queria holocaustos, Deus não queria nada disso. Queria um coração se abrindo para Ele, um coração sendo rasgado, uma vida diante dEle, né? Então é tudo isso, eu acredito que Deus ele fala muito conosco nessa oração e nós podemos parar e refletir bastante nela, porque tem muita coisa impressionante aqui para nós vermos. Só para finalizar, eu estava lembrando que Jesus, Pedro, chegou para Jesus e perguntou: Senhor, se alguém pecar contra nós, quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus falou 70 vezes 7. Né? 70 vezes 7. Pedro achou aquilo espantoso. Mas o interessante, irmãos, se nós olharmos esse texto e nós virarmos ele ao contrário, sabe como é virar ao contrário? Em vez de Pedro ter falado: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Nós devemos falar: Senhor, se eu pecar contra o meu irmão, quantas vezes ele deve me perdoar? Porque assim, meu irmão está pecando contra mim, eu tenho que decidir, vou perdoar. Não, e se eu pecar? Nós temos pecado, irmãos, nós pecamos. Vamos dar uma olhadinha no que Pedro falou, só que do avesso, né? Não somente ver quantas vezes nosso irmão é capaz de nos perdoar, às vezes na nossa família, nossos familiares, cônjuge, filhos, parentes, primos, não é? No trabalho, irmãos. Jesus, ele quer muito de nós. Ele quer muito de nós. E esse muito
é um coração quebrantado, é um pouco. E ainda o Espírito de Deus não nos move para isso. Eu digo que nós podemos até fazer, mas ainda é muito pouco. Esmurrar o nosso corpo ainda é muito pouco. Eu acredito que Jesus ainda vai ter que nos ajudar a esmurrar o nosso corpo, porque senão, na maioria das vezes, nós não vamos querer. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos olhar com cuidado essa questão toda e ver que não adianta orar na correria, não adianta falar essa oração como se fosse um mantra, porque não é assim. Oração é algo sério e cuidadoso. E ela não precisa de pompas. Não precisa disso. Oração não pode ter luxo. Oração é nudez. A quem estamos dirigindo a nossa oração, tudo vê. É como quando foi escolher Davi, quando o profeta, aliás, foi ver quem era o rei, né, que Deus ia escolher, e todos o que o profeta olhava e achava bonito, Deus não tinha escolhido. Ele escolheu Davi, que ele olha o coração. Querido Deus, nos ajuda, nos ensina a orar, nos dê um coração humilhado na Tua presença, Senhor. Não deixe que nos equivoquemos de nenhuma maneira, Senhor, diante de Ti. Oh Deus, nós queremos buscar a Tua presença, queremos orar a Ti, queremos reconhecer que não somos nada diante do Senhor a cada dia, que dependemos dessa graça maravilhosa, desse reino de Deus revelado a cada um de nós. Nós queremos que nos ajude, queremos pedir e implorar a Ti, Senhor, para que nossas orações não tenham nenhum atrapalho da nossa parte, que nosso coração seja capaz de perdoar. E assim nós possamos seguir livres, Senhor, tanto reconhecendo que o Senhor nos perdoou e, consequentemente, sendo capazes de perdoar nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nós te pedimos. Amém. Amém. Queridos, você gostou da mensagem? A mensagem te trouxe edificação? Você concorda com todos os princípios elementares da Palavra de Deus exposto aqui nesta mensagem? Se você concorda, por favor, comente embaixo. Comente críticas, sugestões, comente nos comentários também opiniões sobre a mensagem e sugestões também de novas mensagens que a gente possa estar trazendo para essa comunidade. Faça isso, compartilhe conosco, interaja conosco. Para nós vai ser um grande prazer poder ser bênção na sua vida e bênção também em toda a sua casa. E tem mais, não esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe e tenham um ótimo dia. Amém.